Olá, seja bem-vindo, você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara de Salvador. Estamos começando mais um Azeviste para você ficar por dentro dos nossos assuntos e conhecer um pouco mais da nossa história. Hoje não é diferente, a gente vai tratar de um assunto bem importante, de uma figura que é marcante aqui na nossa cidade, com certeza você que é de Salvador ou já esteve aqui a passeio, se já teve a oportunidade de ir na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, já viu que o negócio lá é um pouquinho diferente, né? Pois é, e tudo é graças a ele. Essa figura que está aqui ao meu lado, que é o Padre Lázaro Muniz, que vai contar um pouquinho da sua história pra gente e a sua trajetória na igreja do Rosário dos Pretos. Então, seja bem-vindo, Padre, como vai? Obrigado, Cris, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você nesse momento, viver essa experiência que é profunda, que é alegre, que nos move a falar mais e a fazer mais pelo reino de Deus. Isso é importante. Amém. Olha, eu quero que o senhor comece então falando com a gente um pouco da sua história, né? Por que não tem uma proximidade maior com o senhor? Não sabe onde o senhor nasceu, como é que foi sua infância, como é que foi sua vida antes do sacerdócio. Então, eu queria que o senhor falasse pra gente quem é Padre Lázaro, onde nasceu, onde cresceu. Fale um pouquinho. É sempre a experiência mais difícil, né? Falar da gente, mas a gente vai tentar um pouquinho lembrar algumas coisas. Eu sou de Salvador, sou nascido aqui em Salvador, ali no bairro, na Muriçoca, Vasco da Gama, ali naquela região. Filho de uma família de 10 irmãos, então é muita gente. Meus pais já são falecidos, mas estudei, né, também ali na Vasco da Gama, no Colégio Antônio Carlos Magalhães e outras escolas, no Colégio Roberto Santos. Depois nos transferimos para Tancredo Neves, né, o nosso antigo Beiru, né, vivendo essas experiências. E foi lá no Beiru que eu resolvi justamente começar a minha caminhada religiosa a partir da primeira Eucaristia, né, que adolescente, criança dentro da comunidade. E a gente foi pensando nessa possibilidade de ser padre. E um dia tomamos a decisão de fazer. Não é uma decisão fácil, né? Não é tão simples, mas graças a Deus fui apoiado pela minha mãe. Meu pai já estava falecido quando eu decidi ser padre. Meus irmãos também sempre apoiaram. Então foi uma experiência bonita, forte, mas muito provocante também. Depois me tornei o primeiro filho, né, a fazer faculdade, essas coisas todas. Então tem uma história bem complicada, né? A gente sabe como é a nossa situação de pretos e pretas, né? A nossa dificuldade de poder de estudar na faculdade e até de estar no próprio seminário. Não é tão simples, né? Temos uma história de colonização, de dificuldade até para que os negros se tornem sacerdotes. Claro que hoje isso está bem melhor, mais resolvido, mas ainda não é a excelência do que gostaríamos que fosse. Mas a gente agradece a Deus por esse caminho, por esse percurso, que poderia fazer outras coisas, mas graças a Deus não estou arrependido em nenhum momento. Ai, que bom. E nós também, né, agradecemos o senhor não ter desistido em nenhum momento. Mas olha aí, essas etapas, né, o passo a passo para uma pessoa, um jovem que decide se tornar padre, né? O senhor falou aí que ainda foi nessa juventude, período escolar, talvez. Como é que foi decidir hoje que vou ser padre? Como foi a partir de então? Passo a passo, tem que fazer isso, aquilo, até efetivamente se tornar um padre. O primeiro olhar e o primeiro desejo de ser padre foi justamente ainda, talvez devia ter 9, 10 anos, quando, na primeira Eucaristia dos irmãos mais velhos, então eu vi o primeiro padre, estava presente ali, aqui na igrejinha de São João Batista, ali na Vasco da Gama. Foi a primeira experiência, onde eu fui batizado também. E ali a gente começou a pensar, mas era criança, não podia tomar ainda as decisões. Nos transferimos para o Cabula, para Tancredo Neves, né, o nosso antigo Beiru. E lá foi que minha mãe colocou para fazer a primeira Eucaristia. Então foi a partir da primeira Eucaristia que eu comecei a tomar uma decisão mais acertada, se deveria ou não, né, falar dessa vocação, mas resisti muito. Tanto que eu já entrei velho, quer dizer, na linguagem do seminário, entrar com 20 anos, 21 anos já é velho. A tradição é entrar com 16, 17 anos, os jovens já optam ali pela vocação. Mas o primeiro passo, na verdade, é fazer o discernimento, acompanhado por um sacerdote, acompanhado por uma religiosa, por alguém que nos ajuda a pensar se de fato é vocação mesmo. Assim como a gente faz em qualquer outra religião, né? É importante sempre alguém, uma espécie de um tutor, de um diretor espiritual, sim, de alguém que nos ajuda a tomar algumas decisões. E eu tomei a decisão aos 21 anos, conversei com minha mãe e daí
Mas no seminário mesmo a gente vai pelas várias etapas, né? São 7 anos, mais ou menos, de formação, né? Pode ser um pouco mais, menos dificilmente, mas geralmente menos se a pessoa tiver faculdade, alguma coisa. Mas se não tem faculdade, o período normal, básico, é de 6 a 7 anos dentro do seminário. Fiz todo o meu percurso de seminário e em 1997 fui ordenado, no dia 27 de setembro de 97. Completei o ano passado 25 anos, fiz as bodas de prata. Esse ano, daqui a pouquinho, os 26 anos de padre. É isso aí. É uma trajetória complicada, mas feliz. Feliz e bonita. Agora fale desses entraves, né? O senhor fala dessa... logo no início, quando eu perguntei sobre sua infância, desse seu processo até se tornar padre, eu notei o senhor falando desses entraves, dessas dificuldades que o senhor enfrentou durante o processo. Que dificuldades foram essas? O que mais, assim, lhe tocou, lhe marcou para chegar lá? Ô, Cris, a primeira das dificuldades que a gente mais tem, e que a gente logo pensa no início, é a própria condição social, né? A gente vem de uma condição social mais simples, né? De uma comunidade mais carente. A gente não tem o estudo necessário, né? Tão fortalecido, sempre estudo no colégio público. Então, a gente fica sempre na dificuldade se a gente vai conseguir ou não enfrentar. Então, vem as dificuldades pessoais de uma família pobre, de uma família que precisaria ajudar a gente a ir para o seminário, porque é a tradição das famílias também ajudar a gente a ir para o seminário, a manutenção, todas as coisas. Então, há uma primeira das dificuldades. Depois, a gente vai descobrindo também que esse ser pobre, ser de uma família humilde, nem sempre a gente se ajusta bem no seminário, porque tem também tem seus resquícios, né, de colonização, de processo de quem é o mais inteligente, quem tem mais condição, isso também está dentro de nós. Né, para a gente não pensar que os problemas do mundo estão também na igreja, estão também na religião. Então, essas coisas também. Depois a gente vai descobrindo também os problemas da cor, né? Os problemas das etnias e as dificuldades com essa relação, que não são tão simples e que provocam, geralmente, algumas angústias na gente. Mas graças a Deus, fui vencendo até mesmo, posso dizer, por uma capacidade de resiliência, de estudo, de suportar certas coisas que aprendi com minha mãe, com meu pai, da resistência de fato diante daquilo que nos dizem não e a gente continua dizendo sim, e a gente vai na luta e vai vencendo. Então, graças a Deus, consegui vencer os estudos, né? Vai 3 vezes o vestibular, para poder conseguir passar, né? E a gente vai lutando, depois de 6 anos de teologia, os anos de estágio, e graças ao queridíssimo, ao saudoso Dom Lucas Moreira Neves, foi quem me acolheu no seminário e também me deu as possibilidades de continuar, e foi ele também que me ordenou sacerdote. Aí, em setembro de 97, eu, junto com o padre Jair, fomos ordenados. Mas viver também o ministério sacerdotal também não é fácil, continua com os entraves. Tem o problema do celibato, tem o problema ainda da situação das famílias, da pastoral, da ação com pessoas mais carentes, da resistência de pessoas mais abastadas, né? Todo esse processo a gente continua enfrentando, e não é que passou não é que terminou não, continua. O senhor falou aí de um ponto polêmico, né? Que é a questão do celibato, que é muito questionada pelas pessoas. Tem gente que defende que se permaneça, né, o celibato, outras pessoas opinam que acharia melhor que não houvesse, que os padres também viveriam de uma forma mais tranquila. Na sua visão, qual a importância do celibato? Olha, o celibato, ele é, antes de tudo, um ato de coragem e de poder fazer a oferta total daquilo que a gente tem de mais precioso. A sexualidade na vida de uma pessoa, ela é algo extremamente precioso e que a gente é capaz de ofertar. Assim como é a mesma coisa a gente entender, um monge budista vive o celibato, uma pessoa do candomblé, quando tem que fazer os seus resguardos, não faz o seu celibato em algum momento. Quer dizer, a gente consegue, é possível, não é que seja difícil. Muitas vezes eu acho que alguns questionamentos do celibato dentro da Igreja Católica
talvez seja justamente pela polemização de alguns pontos que a Igreja Católica acaba defendendo, e aí a gente ajusta achando que a Igreja está ultrapassada, porque ainda exige que os padres vivam sem casar. Mas é um princípio importante e fundamental, porque revela a capacidade de fazer-se casto pelo reino de Deus. E isso a gente vai lutando para manter firme como um princípio de espiritualidade, não é simplesmente como uma disciplina. Não é só não ter uma mulher ou não ter a família, é poder oferecer a vida inteira para todas as famílias, para o serviço do reino de Deus. Se fosse casado, por exemplo, teria grande dificuldade de ser transferido daqui, dali, de uma paróquia para outra, e também a própria manutenção, os custos de manutenção de família, de tudo. Então, a gente pode, assim, oferecer melhor a vida inteira, e eu acho que isso é fundamental. Eu creio que a igreja deve permanecer, embora se discuta se deveria ser opcional, se alguns deveriam ser celibatários e outros não, mas nisso eu estou com a igreja, o que a doutrina definir, para mim, acho que é importante. E depois desses 25 anos, né, à frente, né, no sacerdócio, vamos dizer assim, o que é que o senhor considera como pontos essenciais, como pilares básicos para que uma pessoa entenda, para que uma pessoa possa seguir como padre, enfim, estar à frente de uma igreja? Eu creio que o elemento mais forte nesse processo é a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, se alguém crê, a fé em Jesus Cristo que se revela numa opção por uma identidade religiosa, que é a identidade da Igreja Católica. Então, o padre na Igreja Católica. Então, se ele opta por Jesus, porque também temos os evangélicos, temos outros que optam por Jesus, mas se ele opta por Jesus no caminho da Igreja Católica, então, ser padre hoje para a Igreja Católica é um elemento fundamental, porque a Igreja gira em torno. Então, o sacerdote ele é um ponto de referência. Ele é o instrumento fundamental da Igreja para a condução do povo, para a condução dos fiéis, mesmo que tenha suas limitações. A gente vai ouvir falar de tantos pecados e erros do sacerdote, porque são humanos, somos humanos. Pode ser uma hora que eu responda mal a uma pessoa, pode ter uma hora que eu diga um palavrão, pode ter uma hora que alguém me encontre fazendo algo que diga assim, é errado para o padre, pode ser. Mas isso não invalida, né, o ministério, não invalida o sacerdócio, porque sabemos que ao longo da história muita gente viveu com fidelidade, com amor, com dedicação. Então, para ser padre, com certeza é preciso ter amor ao ministério sacerdotal, dedicação total a esse ministério, acreditar que vale a pena ser sacerdote, viver com intensidade esse ministério a partir da oração, da escuta da palavra de Deus, da disposição de amar e de servir o povo, porque isso é fundamental. Foi para isso que Jesus disse, eu vos chamo, né, eu vim para que vocês... Não vim para ser servido, mas para servir. Quem me ama também precisa colocar-se a serviço. De graça recebestes, de graça deveis dar. Agora, conte pra gente um pouquinho assim da sua trajetória na igreja, nas igrejas, né, aqui em Salvador. Em quais o senhor já atuou, por quais o senhor já passou, e até chegar no Rosário dos Pretos, né, que o senhor chegou lá em 2012. Então, por quais o senhor já passou, como é que foi esse processo até chegar na Rosário dos Pretos? É interessante falar disso porque não é o caminho normal de todos os padres, de passar em várias igrejas. É. Eu sempre fui uma pessoa disponível para onde o bispo pede e manda, então eu vou. Alguém me perguntava assim, mas você não pode dizer não? Eu disse, olha, um dia, no dia 27 de setembro, aos pés do altar, eu disse ao bispo sim, que eu iria fazer, obedecer a ele e aos outros que o sucederiam. Então, eu não posso ficar todo dia criando um empecilho, uma dificuldade. Então, a minha primeira comunidade foi justamente a Igreja de Sagrada Família, ali nas Antigas Doroteias, no Garcia. Primeira comunidade como capelão. Naquele momento também eu comecei a ajudar no seminário, fui formador no seminário, também ali no Garcia. E servia junto com o padre Edson, que hoje está no Bonfim, lá na igreja do Cia, lá em Simões Filho. Então, nós vivemos esses mesmos momentos. Dali fui para a minha primeira paróquia, no Alto do Cabrito, lá na suburbana, minha primeira paróquia, isso em 99.
Do Alto do Cabrito, em 2002, vim para São José de Amaralina, né? Então, trabalhei lá em São José de Amaralina, foi uma outra experiência fantástica. De São José de Amaralina, em 2006, eu assumi a capelania do cemitério Campo Santo e vim trabalhar na igreja de São Pedro, junto com o padre Aderbal. Em 2008, eu fui para a Igreja da Penha, lá em Itapajipe. Fiquei lá. Em 2012, o arcebispo me chamou para a catedral. Comecei na catedral em janeiro de 2012 e no mesmo ano, em dezembro, comecei no Rosário dos Pretos. E aí assumi todas aquelas comunidades do Centro Histórico, São Domingos, Rosário, São Pedro e a catedral. E fiquei lá até início de 2019, né? Janeiro ali de 2019, nesse serviço. Então foram 7 anos na catedral, mas 6 anos dentro do Rosário dos Pretos, o primeiro momento. Houve o segundo momento, que aí teve um frozô, os fiéis se retaram, fizeram campanha e volta padre e fica padre, porque queriam não, já foi designado para ir para uma outra igreja, né, que foi lá na Federação. Como é que foi isso? O senhor recebeu o chamado quando o senhor avisou, olha, vou ter que ir ali, não vou poder ficar aqui. Como é que foi essa reação? O senhor esperava esse movimento todo por parte dos fiéis? Olha, foi interessante, primeiro porque normalmente a gente pode também apresentar ao bispo algumas propostas. E eu conversei com o meu arcebispo a possibilidade de deixar a catedral, porque estava ficando difícil o trabalho pela demanda mesmo do Rosário e outras coisas, deixar a catedral e assumir só o Rosário, talvez uma outra comunidade menor, uma outra realidade menor. Mas o arcebispo achou por bem que fosse direto para uma paróquia, que foi a paróquia da Santa Cruz, que deixasse tudo. Foi difícil, né? Quer dizer, para a catedral era mais fácil a mudança, mas para o Rosário dos Pretos, de fato, quando comuniquei essa mudança, criou realmente toda essa celeuma, e o pessoal se levantou, e muitos amigos, artistas e outras pessoas, e fica Padre Lázaro, e foi várias manifestações. Mas eu tentei conter justamente porque as manifestações, elas são valiosas, porque isso demonstra que a gente está fazendo um trabalho bom, positivo, que as pessoas se animam com esse serviço. Mas começaram a andar em caminhos de ofensa, né, pessoal, ao arcebispo e várias coisas. Então, alguns começaram a agredir, a dizer coisas. Então, a gente teve que ir administrando para evitar, porque não tem necessidade. Nós nos fazemos padres justamente com a liberalidade, com a liberdade de poder ser enviado aqui e ali quando necessário. Eu estou hoje de volta no Rosário, mas não significa que eu vou ficar para o resto da vida no Rosário, quer dizer, tem outros caminhos que podem percorrer. Então, eu estou hoje, mas posso sair daqui a pouco, porque a liberdade de saída essa é importante. Mas foi bonito, foi valioso, foi grandioso poder perceber que a gente está fazendo um trabalho que ajudou muitas pessoas, levou muitas pessoas a compreender um caminho diferente na comunidade, na igreja, e isso foi valioso. Tanto que a celebração de despedida, né, foi em praça pública, né, no Largo do Pelourinho, com muita gente, com representantes de outras religiões, de outros grupos religiosos, foi valioso, foi muito bom. Foi bem bonito. E enquanto a gente vai pensando, né, lembrando, recordando, eu queria que o senhor falasse desse retorno. Quanto tempo o senhor ficou lá na Federação, nessa igreja nova, e como foi que se deu essa volta? A experiência na paróquia de Santa Cruz também foi outra experiência bonita, porque a gente pôde ir para um lugar que já ajudaria a viver bem alguns princípios do meu trabalho, do meu ministério, que é justamente a relação interreligiosa. Você chega no bairro do Engenho Velho, são mais de 30 terreiros, mais de 10 ou 15 igrejas evangélicas, quer dizer, várias comunidades ali para a gente poder continuar trabalhando e servindo e fazendo essa relação especial. Então, foram 3 anos na Santa Cruz, foi uma experiência boa, deveria ter permanecido mais ainda, mas a própria arquidiocese precisou da paróquia para
unir mais ao trabalho do seminário, porque o nosso seminário ali, a formação dos padres é ali próximo da Igreja da Santa Cruz. Então, hoje quem assume é um dos formadores do seminário, junto com os seminaristas que estão trabalhando lá. E aí nos foi pedido para sair de lá e ir para o Santuário de São Raimundo. Na verdade, a primeira opção era o Santuário de São Raimundo, tanto que eu assumi o Santuário de São Raimundo, que fica ali no Politeama, que é uma igreja de adoração perene, em 27 de fevereiro, né, do ano passado. Depois o arcebispo disse, mas o Rosário está pedindo outro capelão, porque o padre Rafael, que me sucedeu, precisava sair, e nós pensamos em seu nome. O que é que você acha? Bom, ele perguntou, eu não tinha nada nenhuma outra resposta a dizer, senão, eis-me aqui. E pediu para assumir as duas comunidades, e aí em março do ano passado eu voltei para o Rosário, assim, com muito carinho, com muito gosto. A gente sabe que sempre as voltas nem sempre é a mesma coisa, tem também mais responsabilidade, mais exigência, mas a gente está lá tentando dar um passo. E dando um passo importantíssimo. Pois é, a gente está aqui conversando com essa figura incrível, que é o padre Lázaro Muniz, que atua na Igreja do Rosário dos Pretos. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, porque a gente vai ao nosso quadro Perfil Azeviche, para você conhecer um pouco mais dos personagens históricos que marcam a história do Brasil. Então, fique aí, fique acompanhando esse quadro importantíssimo e daqui a pouquinho a gente volta ainda conversando com o padre Lázaro Muniz sobre essa trajetória brilhante, sobre tantas histórias incríveis vividas na Igreja do Rosário dos Pretos. Então eu volto já. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai contar um pouco a história do perfil de uma personagem da nossa história, né? Participação fundamental na vida de muitas pessoas, especialmente as pessoas negras, que é de uma gaúcha que nasceu no dia 27 de março de 1953, na cidade de Porto Alegre. O nome dela é Luísa Helena Bairros, mais conhecida popularmente como Luísa Bairros. Luísa Bairros foi uma militante importantíssima na causa negra, na causa feminina, nos direitos da população negra, quilombola, que ao longo da sua trajetória de vida lutou muito sobre isso. Ela formou-se em administração lá no Sul ainda, no início da década de 70, sendo as primeiras pessoas negras a ingressarem naquela universidade no curso de administração. Depois ela fez mestrado aqui na Bahia, na década de 80, na UFBA, e posteriormente doutorado nos Estados Unidos, já no finalzinho do século XX. Mas, além do seu trabalho acadêmico, onde ela organizou diversas obras sobre essa temática, ela teve uma importância fundamental, especialmente nas articulações do movimento negro unificado, né? Desculpe aí, mas é o Movimento Negro Unificado, só para ficar certinho, que foi fundado lá na década de 70 por um grupo de jovens negros lá na cidade de São Paulo e espalhou pelo Brasil essa militância e o debate, a luta pelas causas negras. Além de trabalhar na ONU, na Unesco, em vários órgãos internacionais referentes a esse tema, a Luísa também foi ministra, né? A gente teve uma ministra negra, uma mulher importantíssima, além de ter sido também secretária de reparação racial aqui na Bahia. Entre 2008 e 2011, ela foi convidada a ser ministra de reparação racial no Brasil do ano de 2011 até 2014. O legado de Luísa, como a gente fala, ou Luísa Bairros, para os conhecidos, é fundamental para isso. Foi ela que lutou pelas cotas e aprovação no Supremo Tribunal Federal da legalidade nas cotas raciais, tanto nas universidades públicas, quanto também nos institutos federais e também nos concursos públicos, que hoje, graças aos deuses, já se faz em lei. Além disso, as suas publicações, as suas falas, o movimento quilombola, o movimento de pescadores, o movimento de mulheres negras periféricas, a luta pela educação, saúde, perpassou toda a vida da Luísa Bairros. Então, o seu legado, a sua militância e a sua produção acadêmica foi fundamental para outra geração de jovens, homens e mulheres negras começarem a se atentar para as causas do racismo e
a luta por uma vida melhor, mais digna, mais humana. Falo isso como próprio, né, como um depoimento próprio. Eu lembro muito bem quando lá no início da graduação eu fui ler as teses do MNU querendo entender e via os textos da professora, na época chamava ela da professora Luísa Bairros, e de uma vez que eu encontrei ela bem na avenida, no meio do carnaval, e muito emocionado, eu gritei minha ministra, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver tocar uma pessoa da alto poder político brasileiro, uma ministra de Estado, do meu lado, dividindo a calçada atrás do bloco Ileaê, próximo ali do Forte São Pedro. Infelizmente, perdemos a nossa eterna ministra, Luísa Bairros, em junho de 2016, dia 12 de junho, mas o seu legado, a sua trajetória, perpassará toda a vida da população negra e agradecemos muito por várias e vários outros Luísa Bairros existirem nas nossas vidas e o seu legado permanece vivo. Viva a Luísa, viva todos os nossos. Até a próxima. Muito bem, estamos de volta com o Azeviche de hoje, com um papo maravilhoso, conhecendo um pouco mais da história e das vivências de Padre Lázaro Muniz, que é o representante, está à frente aí da Igreja do Rosário dos Pretos, que fica no Pelourinho. Se você não conheceu, está perdendo seu tempo, adiante do seu lado e vá conhecer um culto, vá viver esse momento que com certeza vai ser marcante na sua vida. Padre, a gente vai para o intervalo falando um pouco aí da sua trajetória, contando um pouco da sua vida, mas eu quero que o senhor fale agora desse marco, né? Daquilo que caracteriza a sua atuação, principalmente lá no Rosário dos Pretos, que é essa inserção das pessoas de candomblé, dos espíritas, das pessoas de outras denominações religiosas para a sua igreja. O senhor aí conseguiu colocar um culto, fazer um culto diferente, justamente colocando a gogô, a tabaque, fazendo com que a missa seja algo diferente, algo que a pessoa se sinta acolhida, pelo menos essas pessoas que entendem sobre a sua ancestralidade, por exemplo, né, que gostam dessas vivências. Como foi que o senhor teve esse despertar para a importância de trazer esses elementos para dentro da igreja do Rosário dos Pretos? Olha, Cris, essa relação ancestral sempre foi uma presença, uma marca também na minha caminhada, que nunca tive dificuldade para o relacionamento com pessoas de outras religiões, nem evangélicos, nem do candomblé, então sempre procurei ter uma relação, mesmo jovem, mesmo adolescente, mesmo frequentando a igreja, então sempre tive amigos e pessoas que me ajudaram muito a compreender que a religião do outro não o torna meu adversário, né? Não se torna um problema para mim entender que o outro participa de uma religião. Quando me fiz padre, então, sempre, mesmo não tendo uma atuação direta, como tem hoje no Rosário, mas sempre tive uma relação amigável com várias outras comunidades religiosas. Daí talvez seja o fato de ter sido trazido, de ter sido sugerido meu nome para o Rosário, por ter uma relação mais fácil com ele, que não é o caso de muitos outros irmãos padres. Também não esconderam por causa disso. É um processo difícil de ter uma relação com outras religiões, quando a gente quer defender, né, com unhas e dentes as nossas doutrinas, achando que é do outro é ruim, ou é perversa, ou é isso ou é aquilo. Quando vim para o Rosário, então, não fui eu quem estabeleci esse caminho. Já encontrei a comunidade do Rosário vivendo, já tinha as missas da bênção, da terça da bênção. Que a introdução dos elementos, instrumentos de percussão foi justamente do querido do padre Alfredo, quando estava acompanhando, que hoje ele não está mais conosco, não está mais na Igreja Católica, está numa outra comunidade cristã, mas foi ele quem deu início. Mas o trabalho todo de luta, de resistência em favor da negritude, sempre o Rosário viveu em seus quase 400 anos de irmandade. Então vai caminhando já para isso, quase 400 anos de irmandade, no dia 2 agora de julho, justamente, acabei falando, no dia 2 de julho é uma experiência fantástica, porque é aniversário, né, da ordem, então tem sempre uma relação muito com os caboclos, com tudo isso, então se espera ali aquele momento todo especial. E muitos terreiros já celebravam, né, no Rosário. Então, quando eu cheguei, eu fiz uma reunião justamente com esses terreiros, convidando-os para entender o porquê que celebravam missa,
porque tinha muita discussão se deveria ser a missa com introduzir mais elementos do candomblé ou não. Não, os terreiros nos disseram, bom, a gente vem aqui para assistir a missa, né? A gente não tá pedindo para transformar a missa num xerê, né? A gente vem para participar da missa católica, porque as coisas dos nossos orixás a gente faz lá no terreiro, porque é lá que é o lugar da gente fazer as coisas. Então, isso foi fantástico, porque nos ajudou a ter uma relação muito mais livre, sem precisar ficar enfeitando, inventando. Tanto que alguém diz assim, aqui tem a missa da terça-feira, é a missa do candomblé. Não, não é a missa do candomblé, é uma missa com elementos de África, né? Com toda a nossa negritude, com a nossa africanidade, que valoriza não só quem vem do candomblé, mas se entra um irmão espírita, um bandista, evangélico. Então a gente passou a conviver mais. Então eu consegui levar para o Rosário nesse caminho mais a presença também dos evangélicos. Então a gente tem encontro do Conselho Baiano de Igrejas Cristãs, né? Nós temos agora o Conselho Interreligioso da Bahia, né? Com presença tanto de evangélicos quanto do candomblé e da Umbanda. E a celebração das terças-feiras. Na verdade, no Rosário, todas as celebrações são só com instrumento de percussão. Dificilmente vamos encontrar um instrumento de corda em alguma celebração. Mas a terça-feira, ela tem uma marca maior, porque São Antônio de Categeró, entrega dos pães, dança, festa. Então, é uma celebração bastante preenchida de elementos de africanidade, além das celebrações que acontecem ao longo do ano, 2 de julho, Dia da Consciência Negra, missa de memória da escrava Anastácia. Então, cada dia tem uma marca voltada para a dimensão da negritude e do diálogo interreligioso. É uma marca fundamental da vida do Rosário, que não foi eu que comecei, agradeço a Deus de ter potencializado, de ter ajudado na minha relação, porque eu passei também a visitar os terreiros, visitar as igrejas. Então eu vou tranquilamente num terreiro, sem nenhuma preocupação, porque ali me recebem como sacerdote católico, com todo respeito, com toda dignidade, e eu recebo também na igreja um babalorixá, um ielorixá, o pai Raimundo, que está sempre conosco, do Centro Umbandista, ou outros centros umbandistas, o Centro Espírita, a Igreja Evangélica. O importante é que a gente viva o amor e o respeito, e que cada um que entra lá, entra para respeitar o modo de ser da Igreja Católica, e uma igreja que é aberta à relação com os outros. Isso mesmo. E você estava falando aí, eu estava imaginando, né, como é que foi a reação das pessoas ao ver esse movimento todo, essa entrada desses elementos na missa. Eu imagino que não tenha sido algo muito tranquilo, muito fluido. Ah, não, resolvi, vou colocar aqui o atabaque, colocar uma gugu e tá tudo certo. Não, as pessoas vão receber numa boa, todo mundo vai achar lindo e maravilhoso. Eu imagino que houve alguma resistência, principalmente no início, né? Não foi e nem está sendo. Eita, meu Deus, então conta pra gente aí como é que é. Certamente, talvez, quando eu cheguei, então talvez isso potencializou mais, porque abriu mais, né, para a mídia, para todas essas coisas. Antes já existia, mas era um pouco mais velado, não tinha grandes celebrações, o Rosário não estava. Foi a partir da minha chegada, um pouco antes, um ano ou 2 antes da minha chegada, que começou a missa de Santa Bárbara na praça pública, né? Então a missa no Largo do Pelourinho. Então isso tudo potencializou, porque todo mundo passou a verificar e a participar. Mas a gente sofre muitas críticas, inclusive internas. Não é que todo mundo que está na igreja, que frequenta lá, ou até mesmo irmãos, todo mundo acha que tem que fazer tudo isso. Não, tem que ainda é contra. E interno no sentido da igreja mesmo de Salvador e da igreja no Brasil, muitas pessoas que recebem imagens do Pelourinho, do Rosário. Eu sofro muitas críticas, o padre está no candomblé, o padre é isso, o padre está desrespeitando a doutrina da igreja, esses instrumentos, a igreja devia tocar, porque a ideia de que o que eleva a alma é um órgão, né? É um teclado, é um violão, atabaque, tambor, é uma coisa do demônio, né? E não sabendo que
os elementos de maior comunicação, né, dos povos em todos os lugares foram os tambores, né? O teclado, o piano, os elementos de corda nasceram bem depois, né? Que os tambores são os primeiros instrumentos de comunicação de todas as formas, não só da comunicação espiritual, mas da comunicação política. A vitória de vários reis foi justamente a partir disso, né? A marcha para lutar foi sempre os tambores que deram os instrumentos, deram as posições e as intenções especiais. Mas, como o cambô veio para nós a partir do negro e a partir do candomblé, coisa de negro é coisa do demônio, né? E aí, infelizmente, o racismo religioso, o racismo institucional, ele pesa bastante, infelizmente. E nós imaginamos, né, o quanto isso pesa no seu dia a dia. Agora, uma dúvida que eu fico é, o senhor usa redes sociais, por exemplo? Costuma usar? Um pouco. Deveria usar mais. Mas ainda assim, a gente vive tempos muito difíceis nas redes sociais, em que tudo é o cancelamento, né? Vira uma campanha, que viram ataques pessoais, como o senhor falou em relação ao episódio anterior, né, da sua saída e tal, que outras pessoas foram atacadas por causa dessa decisão. Chega para o senhor, por exemplo, essas manifestações nas redes, as pessoas procuram o senhor diretamente, fora da igreja, para poder falar em relação a esse seu comportamento? Tem amigos, tem pessoas que já diminuíram a relação, tem até movimentos internos da igreja que já não nos convida tanto para celebrar, por não entender, por achar que eu estou mais envolvido com as coisas do candomblé ou da negritude. Então, isso também a gente acaba sofrendo, isso é real. Há poucos dias tive a experiência, né, justamente do carnaval, por exemplo, que a gente usou uma canção do carnaval. Eu tenho o costume, na meditação bíblica, sempre trazer uma música, seja popular, seja religiosa, que esteja no imaginário, né, no cancioneiro popular das pessoas. Mas fui usar uma música Baianidade Nagô, que, né, explodiu por aí e virou uma agonia, porque é coisa do demônio, porque está violando o sagrado mistério da missa com a música de carnaval, e aí pronto, né? O padre é do demônio. É por causa desse padre que a igreja está assim, está se perdendo, que a igreja vai acabar, que não sei o quê. Então a gente vira a peça de tropeço, né, para muitas pessoas. Por outro lado, também, a gente acaba abrindo a possibilidade de muita gente retornar. E, graças a Deus, tenho uma experiência no Rosário de muitas pessoas que vêm aí, que passam e dizem: padre, eu tinha 10 anos que não ia à missa, mas a partir desta eu vou retornar, eu quero voltar. Outras pessoas que dizem: eu queria que o senhor fosse lá no meu estado, né? Lá para poder celebrar uma missa como essa. Eu disse: tá difícil, espero que seu padre lá abra um pouco mais os horizontes, mas não dá para eu ficar de missa do país inteiro tentando fazer, porque assumir aqui já dá trabalho, imagine a gente ir pelos outros cantos. Mas fiz experiências bonitas de ir em São Paulo celebrar um momento, alguma coisa, isso acontece algumas vezes. E que bom, viu? E continue. Se eu posso lhe dar um conselho, continue nessa trilha, porque é o seu diferencial, né? E eu acho que através dessa postura o senhor consegue agregar cada vez mais pessoas à igreja para que se sintam à vontade de estar naquele espaço, né? Eu acho que não precisa ser um formato fechado, quadrado. Eu acho que tem que ser um ambiente em que todos se sintam em conexão, né, com Deus, que, enfim, chame ele como quiser chamar, né? Mas enfim, vamos aqui prosseguir com a nossa pauta. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho dessa dificuldade das pessoas lidarem, né, com o diferente, com a diversidade. Porque a gente viveu, principalmente nos últimos 4 anos, momentos bem difíceis justamente em relação a isso, desse julgamento, o tempo todo as pessoas ali vigilantes, disseminando informações falsas, inclusive contra outras pessoas, com o objetivo de atingir outras pessoas. Então eu queria saber assim, que dica a gente pode dar para essas pessoas que ainda se deixam levar por esse tipo de comportamento, com essa disseminação do ódio, né? Como lidar com isso, tanto para quem é vítima, quanto para quem está ali contaminado por essa
Deu esse ódio todo. Ô, Cris, eu sempre digo, tem 3 coisas que nós precisaríamos parar de fazer, porque às vezes a gente, em nome da religião, acaba fazendo 3 coisas que para mim são perniciosas. Primeiro é a ideia da propriedade de Deus, né? Então, qualquer grupo religioso acaba achando que Deus é sua propriedade. Então, só ele tem o Deus, os outros têm o demônio. Então, a gente já estabelece esse princípio, não está no meu grupo, então não tem Deus, não tem a graça, não tem dignidade, não tem beleza, não tem justiça, porque não faz parte do nosso grupo. Então, a gente acaba querendo controlar Deus e oferecer Deus quando a gente acha que deveria oferecer, né? Em gotas, em doses homeopáticas, né? Para quem nos agrada. Para quem merece. Para quem merece, quem nos agrada ou quem compra, né? Para quem é o pior, que é isso, né? Depois, acho que uma outra coisa que, por essa ideia da propriedade, é a ideia também da defesa, por achar sempre que Deus foi ofendido por fulano, por ciclano, por beltrano, e aí a gente quer defender Deus. Deus não precisa da nossa defesa, né? Deus é por si mesmo, independente daquilo que a gente queira ser, né? A própria palavra bíblica, né, está lá no livro do Êxodo, quando Moisés lhe pergunta a quem eu vou dizer, que ele diz, eu sou, né? Eu sou. Pronto, então Deus é independente de qualquer coisa, então ele não precisa da nossa defesa. Nós precisamos, claro, defender a doutrina que a gente vive, que a gente assumiu como pertencimento, tudo bem que eu preciso defender, eu quando sempre digo, eu sou consciente da religião a qual eu pertenço, eu sou padre católico, né? Não sou padre nem candomblessista, nem evangélico, sou padre católico e prezo e faço com que todo mundo pense nessa linha. Cada um é responsável pela religião que professa e deve ser, até mesmo para conviver com o outro. Se eu não sou responsável pela minha, eu não consigo conviver para entender a do outro. E uma terceira coisa, que talvez essa é a mais danosa, que é matar, ou ofender, ou oprimir por causa de Deus. Quer dizer, em nome de Deus, né? Criar uma estrutura de ofensa, de morte, porque é por Deus que a gente vai agora oprimir. Aí o processo de escravização foi nessa linha, né? O processo das cruzadas em algum momento também foi nessa linha, e outros modos, o processo da Inquisição também teve um pouco dessa dimensão. Então, alguns processos ao longo da história. Claro que nós também, enquanto igreja, vivemos isso. Tem países que não nos suportam, que ainda nos oprimem, que matam. Tem vários países matando os cristãos. Mas isso não nos dá o direito de matar outros, né? Porque a gente foi oprimido, não nos dá o direito de oprimir outros. A gente tem que permitir que a liberdade aconteça, que as pessoas possam viver, que as pessoas possam crescer, possam amar acima de tudo e possam assumir o seu pertencimento à religião a qual ele se sente bem, que o realiza e que lhe dá suporte, elementos para viver com a dignidade de filho de Deus. Maravilha. Que boas palavras, hein? Agora fala um pouquinho pra gente, para os nossos telespectadores, para aqueles que estão aí morrendo de vontade de conhecer a Igreja do Rosário dos Pretos, como é que tá a programação, né? Não agora falando especificamente desse período, mas assim, as segundas, o que é que acontece? Terças, quartas, quintas, traz essa lista aí para quem quiser se organizar, já ir anotando. A Igreja do Rosário tem uma especificidade, ela não tem celebrações todos os dias, ela tem algumas celebrações, que posso dizer assim, celebrações temáticas. O que podemos dizer temático? Toda segunda-feira, às 9 da manhã, tem a missa pelas almas, né? Pelos falecidos. Então, lá celebramos sempre a segunda-feira pela tradição da oração pelas almas das segunda-feira. Então, toda segunda-feira, chova, faça sol, tem às 9 horas a missa, onde você pode marcar as intenções pelos falecidos, rezar, tem a oração pelas almas e tem um momento especial de confraternização. Termina até com um mingauzinho, um cafezinho, né? Para a gente poder partilhar. Então é sempre interessante. Toda terça-feira tem a missa da bênção, a missa com Santo Antônio de Categeró. O Antônio mais homenageado é Antônio de Categeró, embora as terças-feiras era Antônio de Pádua, mas o nosso é Antônio de Categeró, que tem o nome de Antônio por causa de Antônio de Pádua, né? Então, Antônio de Categeró foi um escravizado e que hoje está sendo cultuado no meio de nós. Então, toda terça-feira, às 18 horas, tem sempre a missa.
Toda primeira quinta-feira tem a missa de São Benedito, outro negro, né, escravizado, que também viveu uma experiência bonita, profunda, é padroeiro dos cozinheiros, né, tem toda uma relação bonita. Toda última quarta-feira, então primeira quinta-feira São Benedito, última quarta-feira também 18 horas, a missa de Santa Bárbara. E aí os devotos de Santa Bárbara participam conosco, e isso é um momento especial. E todo domingo tem missa também às 9 horas, uma missa dedicada ao Senhor, né, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora, quer dizer, pedindo a bênção da Mãe do Rosário para nós, pedindo a Jesus Cristo, o Senhor que nos abençoe por meio de sua Mãe, a Senhora do Rosário, às 9 da manhã. E, ao longo do ano, existem algumas celebrações temáticas também, algumas homenagens, alguns momentos especiais, mas tudo para evidenciar a vida, a negritude, o respeito, a resistência, para o aquilombamento, né? A gente pode falar disso, de ser de fato esse quilombo de fé, de amor, de resistência, de respeito à diversidade e de acolhida dos irmãos e irmãs. A Igreja do Rosário procura, apesar de suas dificuldades e limites, fazer esse caminho que é especial na graça de Deus. Amém. Olha, eu quero, antes da gente encerrar esse programa, a gente vai encerrar com a mensagem do Senhor aí, falando para os nossos telespectadores, deixando uma mensagem de otimismo, que eu acho que todo mundo precisa, né? Mas eu queria que o Senhor focasse nessa mensagem a questão da fé. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, têm uma certa dificuldade em lidar com a fé, né? Em seguir, em querer o compromisso com alguma religião, com alguma coisa que lhe agregue, né? E muitas vezes acabam se perdendo e por outros caminhos, justamente por essa falta de um vínculo, de uma coisa em que acredite. Então, para a gente encerrar esse programa, eu quero de cara logo agradecer demais a sua participação, agradecer por tantos ensinamentos, agradecer por tantas aberturas, né? Tanto avanço que o senhor consegue através do seu sacerdócio para as pessoas que frequentam, principalmente, a Igreja do Rosário dos Pretos e que acompanham, né, acompanham o senhor há tanto tempo. Agradecer demais mesmo por a sua vinda. Eu sei que o senhor, inclusive, mexeu na sua agenda para poder estar aqui com a gente, na agenda da igreja. Olha eu, me metendo na agenda da igreja, não quero confusão, mas muito obrigada. E aí eu peço que o senhor deixe sua mensagem para os nossos telespectadores, mensagem de fé, de otimismo e do poder de Deus. Ô, Cris, eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui nesse programa tão lindo, tão belo, com você, com essa companhia maravilhosa, que vale a pena a gente estar juntos. Mas eu queria lembrar que, às vezes, a gente tem conversado muito sobre isso. A presença da juventude na fé, ela está faltando justamente porque talvez as gerações anteriores também enfraqueceram. E por isso talvez não transmitam com mais afinco, com mais verdade. Eu tenho encontrado muitos grupos com muita juventude, seja no Candomblé, seja outros grupos, porque a juventude, os jovens precisam também de uma religião que lhe dê respaldo, que seja séria e que seja exigente. A gente tem que parar com essa história de que a religião tem que amenizar, a religião existe e ela tem que oferecer caminhos. Se ela tem que oferecer caminhos, ela tem que dizer para o jovem, é esse o caminho, e fazê-lo aderir com confiança, encontrar elementos que lhe dê confiança. Então, eu quero justamente desejar a você, a jovem, a cada pessoa que abraça um caminho de fé, seja fiel, procure vivenciar. Não faça da sua religião algo banal, que você vai quando quer, quando pode. A religião exige um comprometimento. Ou a gente pertence ou não pertence. E se pertence, é preciso viver com dignidade, com amor, com respeito, com a liberdade daquilo que pode ser livre, mas também com a obrigatoriedade daquilo que você tem como obrigação. Né? A gente usa sempre essa expressão, né? Sobretudo no Candomblé, fala muito da ideia da obrigação, e a gente tira esse peso de obrigação. Não, o peso da obrigação é fundamental. Eu preciso me sentir obrigado a fazer aquilo que eu disse que eu creio. Se eu creio, eu preciso assumir e fazer com fidelidade, com amor. Viva a sua religião, viva o seu caminho, procure. Nenhum de nós pode viver sem um processo religioso. Ele é fundamental, é importante
para a harmonia da vida, para o crescimento da pessoa, para a integração com os outros, para a construção de uma sociedade mais humana, mais justa. O nosso querido teólogo Hans King já dizia: para que haja paz neste mundo é preciso que haja paz entre as religiões. Então, o processo religioso é responsável pela construção da paz. Vamos construir a paz, porque é fundamental para todos nós. Amém. É isso. Muito obrigada, Vale. Vamos ficando por aqui. A vocês um excelente dia e nós ficamos aqui com essa mensagem, com essa reflexão. Voltamos na próxima semana com mais um Azeviche. Um beijo.